Olha só, além dessa soma-se, existem outras funções que funcionam exatamente da mesma forma. Só que elas não somam. Uma delas realiza a média, que é a média-se, e a outra conta os valores com aqueles critérios, que é o conte.se. Vamos aplicar um exemplo de cada um só para te mostrar. Não utilizaremos nesse projeto, mas essas funções são importantes para quem quer ter destaque utilizando o Excel. A média-se, ela possui exatamente os mesmos parâmetros que a soma-se. Então vamos aplicar ela nessa meta financeira só para você entender. Irei aplicar aqui abaixo. Então, como é a primeira vez, iremos pressionar Shift F3. Abre essa página, colocaremos média com acento, tá? E procuraremos média sim. Ao entrar na página de argumentos da função, o primeiro argumento é intervalo, o segundo critérios e o terceiro intervalo média, exatamente igual ao anterior. E como na soma-se, o intervalo média é um argumento não obrigatório. Para te mostrar um exemplo, vamos selecionar o intervalo, como fizemos no primeiro, para a soma-se. O critério que iremos utilizar agora será tempo. O intervalo da média que eu quero será esse. Logo, a média entre 200 e 300 é 250. O resultado está aqui. E se eu tivesse colocado dinheiro, a média seria 34.353, que é a média de 30.000 com 38.706. E outra função é a função conte.se. E para mostrar ela, iremos novamente entrar e inserir função pressionando Shift F3. Aqui colocaremos conte e pesquisaremos, então, conte.se. E essa função ela é mais simples do que as outras. Logo, só é necessário dois argumentos, o intervalo e o critério. Pois o que é que ela vai fazer? Ela vai simplesmente contar a quantidade de critérios que tem naquele intervalo. Por isso, a gente não precisa do intervalo de soma, pois ele simplesmente vai contar a quantidade que aquele critério aparecer no intervalo. É bem simples. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, e o critério colocaremos dinheiro. Qual seria a resposta, você acredita? Bom, só temos duas opções de dinheiro, logo será 2. Da mesma forma, temos tempo. Duas também. Fácil, né? Mas olha só, vamos agora retornar à função soma-se para entender como funciona ela somente com dois argumentos. Como vimos na aula passada, esse argumento de intervalo da soma é um argumento opcional. Só para te mostrar, irei abrir novamente a página de argumentos, e esse argumento de intervalo da soma ele é opcional. E para te mostrar essa opção, que não utilizamos esse intervalo de soma, vamos alterar um pouquinho a lógica dessa nova função. Ao invés de procurar um texto no intervalo, iremos colocar os valores. E já nos critérios, iremos colocar uma condição, por exemplo, maior do que algum valor, menor do que algum valor, maior ou igual, menor ou igual, diferente de tal valor, e assim por diante. Calma, eu sei que isso ficou confuso na tua cabeça, mas para você entender melhor, vamos fazer um exemplo mais prático. Iremos ir nessa célula, inserir função, soma-se, e agora vamos colocar os intervalos. Nos intervalos, iremos colocar os valores. Então, iremos selecionar os valores. E aqui, em critérios, iremos escolher uma condição. Ou seja, desses valores, eu quero que você só some se for maior do que 35.000, por exemplo. E ao fazer isso, ele irá somar. Como só tem um valor acima de 35.000, vai dar 38.706. Agora vamos colocar 29.000 aqui. 29.000. Se eu colocar 29.000, irá somar 30.000 e 38.706. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, ao invés de maior, menor. Então, nossa resposta será 500, pois ele irá somar 200 mais 300. Um detalhe que você deve ficar atento é que se formos para a barra de fórmulas ao invés da página de argumentos da função, você precisa colocar esse critério, ou essa condição, entre aspas duplas também, tá? Preste atenção nesse detalhe. E olha que interessante. Essa mesma lógica que aplicamos nessa segunda forma de utilizar a soma-se também vale para a média. Para te mostrar outro exemplo, eu irei inserir uma nova função, média-se, e dessa vez iremos colocar o intervalo, sendo os números, e o critério, vamos colocar, por exemplo, nesse caso, que seja menor do que 500. Então, ele irá pegar a média de 200 e 300, que dá 250. Agora, se escolhêssemos, por exemplo, um valor diferente de 30.000,
Ele ia pegar todos os valores, tirando 30.200, 300 e 38.000 e fazer a média dos três. Então, chegaremos nesse 13.068. Entendido? Vamos agora aplicar. E aqui está. Pronto. Vamos revisar rapidamente o que vimos nessa aula, pois essas funções vistas nessa aula são de extrema importância para otimizar suas tarefas no Excel. A primeira nós começamos a ver na aula passada, que foi a soma-se, e nela conseguimos somar os valores de acordo com o critério passado como argumento. Além disso, nós vimos uma forma que passamos somente dois argumentos para ela, que seria o intervalo com os valores e um critério que seria uma comparação. Além dessa função, vimos também a média-se, que possui a mesma lógica e os mesmos argumentos que a função soma-se, e a única diferença entre elas é que um tem o objetivo de realizar a soma, caso aqueles critérios sejam aceitos, e o outro, a média. E por último, nós vimos a função conte.se, que é a mais simples de todas. Aqui só é necessário passar o intervalo e o critério. Então, dependendo da quantidade que esses critérios forem válidos no intervalo, será contado esses valores. Com isso, na próxima aula, vamos finalizar a aplicação dessas funções na nossa planilha e iniciar o estudo de outra função muito importante, que é a soma 6. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula. Nessa aula, vamos aplicar o que vimos nas aulas passadas sobre soma-se na nossa planilha de metas, dando continuidade à sua criação. Antes de tudo, vamos limpar esses campos que utilizamos para aprender média-se e conte.se. Iremos deixar apenas esse primeiro que fizemos com soma-se. Então vamos limpar tudo, para tirar até a formatação. E agora sim, estamos prontos para começar. A primeira coisa que iremos fazer é criar abaixo dessa célula um campo de variável e o outro de critérios. Para ficar mais organizado, eu irei iniciar nessa célula de N6. Então aqui iremos criar uma validação de dados de dinheiro ou tempo, ou simplesmente basta copiar essa para esse campo. E aqui já temos dinheiro e tempo. E nessa outra, nós iremos avaliar o critério. Iremos trazer critério para cá, só que esse critério ele não estará obedecendo essa célula. Vamos botar dinheiro e agora vai estar com o fim de semana. Iremos fazer o seguinte, iremos abrir os dados, validação de dados, iremos alterar o que antes ele analisava J7, agora vai passar a analisar N6. Vocês concordam? N6. Então, eu vou colocar N6. E agora dá o OK. E agora, se eu colocar tempo, com o fim de semana, dinheiro, iremos para as opções de dinheiro. Perfeito. Depois disso, vamos analisar novamente essa fórmula que fizemos. Você concorda comigo que a gente consegue otimizar essa fórmula? Ao invés de colocar dinheiro, nós podemos simplesmente apagar dinheiro e colocar essa célula. Então, ao pressionar Enter, nós teremos a opção de dinheiro e quando colocar tempo, será mostrado o tempo. Pronto. Vamos analisar rapidamente agora o que fizemos. Utilizamos da função soma-se para somar os valores que têm como critério essa variável de tempo ou dinheiro. Mas você concorda comigo que está faltando fazer uma análise ainda mais específica? E essa análise seria procurar tanto a variável, como estamos fazendo agora, quanto o critério avaliado, que seria, por exemplo, quando estivermos no tempo, com o fim de semana. E se fizéssemos dessa forma, você concorda que teríamos uma análise ainda mais completa da nossa planilha? Mas fazer isso utilizando a função soma-se adicionaria muita complexidade, pois nela só poderíamos passar um critério. E para essa planilha, necessitamos analisar dois. O primeiro critério é a variável, que já estamos analisando com a soma-se, e o segundo é o critério da variável, que seria esse, por exemplo, agora com ou sem fim de semana. Claro que nessa situação de mais um critério, o Excel não iria nos abandonar. Ele já tem uma função que permite adicionar mais critérios. E essa função é a soma-se. Isso mesmo, só vamos acrescentar mais um S no soma-se. E podemos colocar muitos outros critérios na nossa análise. Então vamos entender como aplicá-la. Como é a nossa primeira vez, eu irei excluir essa função e agora irei adicionar pressionando Shift F3 para abrir a página de inserir função. Então vamos procurar soma-6. Ao encontrar, iremos para a página de argumentos da função e aqui iremos colocar os argumentos. E o legal dessa função é que podemos com ela passar até 127 critérios diferentes que ela vai conseguir retornar a soma desses critérios. E para você entender como aplicar essa função, vamos aplicar pegando os dados diretamente da nossa planilha. E nesse caso, como estamos analisando a financeira, como você pode ver nessa célula N3,
iremos pegar os dados das metas financeiras, tudo bem? Então vamos fazer o passo a passo. Primeiro vamos entender os argumentos. Esse primeiro argumento é o intervalo de soma, que também tem soma si. Depois temos o intervalo de critério 1. Quando clicamos, irá aparecer o intervalo de critério. Depois, critério 2 e assim por diante. Então vamos iniciar. O intervalo de soma, nós já sabemos qual é. Ele é o mesmo que utilizamos para a soma si. Essa coluna de valor. Então iremos selecionar toda essa coluna. Depois disso, temos o intervalo de critério. Esse intervalo de critério são os critérios que iremos procurar nessa função soma 6. Vamos escolher o primeiro critério que iremos utilizar é tempo ou dinheiro, ou seja, iremos utilizar a coluna de variável como intervalo do critério. E o critério vai ser ou tempo ou dinheiro, que iremos selecionar nessa célula de N6 para deixar nossa planilha mais automática. Iremos agora passar o critério 2. E o critério 2 será esses critérios da variável. Então, iremos selecionar toda a coluna. E nesse segundo critério, será esse, que é a célula que tem o critério da variável. Ao finalizar, basta pressionar OK. E agora podemos dizer que o resultado está zero. Esse está zero porque não temos nenhum critério aqui, né? Então, vamos colocar agora com fim de semana. Então, já foi pego o valor de com fim de semana. Essa função é muito massa, né? Só para confirmar que você entendeu, vamos testar os outros valores dessa meta financeira. Como você pode ver, nós temos dois critérios de receita total. Então, vamos colocar dinheiro. E no critério colocaremos receita total. O que é que será esperado? Será esperado a soma desses dois valores, 30.000 e 39.706, que dá perfeitamente 68.706. Colocaremos agora a variável tempo e analisaremos. Sem fim de semana, eu quero um total de 200 horas. E com fim de semana, eu quero um total de 300 horas. Perfeito. E olha só um detalhe bem interessante sobre essa função. Por mais que eu mude a variável, você percebe que o nosso critério ele não é alterado automaticamente. Ou seja, aqui ainda está com fim de semana, que é da nossa variável tempo, só que os nossos critérios já foram alterados. Por mais que isso aparente ser um erro, nossa função ela vai simplesmente retornar para mim zero, informando que esses critérios não estão presentes na nossa seleção. Eu estou te dizendo isso para que você fique atento na hora de preencher sua planilha, pois isso pode lhe parecer um erro, mas não é. Simplesmente poderíamos apagar, que continuaria zero, e somente depois de escolher algum critério que seria alterado o valor. Bom, para finalizar, vamos aplicar exatamente a mesma coisa para a coluna de profissional e familiar. Inicialmente, iremos copiar essa validação de dados para ambos. E agora, vamos testar se essa validação está correta. Vamos em validação e analisar. Ela está pegando o valor da N6. A N6 é essa célula aqui. Ou seja, nós queremos agora que ao invés de N6 seja O6. Então, O6. Vamos testar rapidinho. Tempo com ou sem fim de semana. E dinheiro, as opções de dinheiro. Perfeito. Agora vamos alterar também dessa coluna de familiar. Nessa será P6. Então, P. Agora vamos em tempo, com fim de semana, e dinheiro. Perfeito. Por último, vamos aplicar a soma si, sendo que dessa vez iremos fazer pela barra de fórmulas. Soma sis, abre parênteses, ele pede o intervalo da soma, e como nesse caso estamos mexendo com as metas profissionais, iremos pegar esse intervalo de soma. Ponto e vírgula. Intervalo critérios 1. O intervalo critérios 1, ele vai ser a minha variável. Então, eu vou pegar esse intervalo de variável. E qual vai ser o meu critério? Meu critério vai ser essa variável. Da mesma forma, iremos fazer para intervalo critério 2. Como você pode ver, esse segundo critério e os demais, eles são opcionais. Só é obrigatório você colocar o intervalo de soma e o primeiro critério. Nesse caso, como temos o segundo critério, iremos colocar. Mas se colocássemos só um, iria funcionar perfeitamente. Selecionaremos os critérios, ponto e vírgula, e selecionaremos agora o critério 2. Iremos fechar e agora testar. Ao apertar Enter, vamos finalizar a função e será retornado o valor zero, pois não temos nenhum valor aqui. Iremos agora dizer, por exemplo, um objetivo profissional no ano que vem é ser promovido. E para ser promovido, você vai ter que dedicar tempo àquele trabalho.
Você vai dedicar esse tempo, por exemplo, com o fim de semana. Você não se importa de trabalhar no fim de semana para a empresa. E você acha que para você ser promovido, você vai ter que trabalhar mais 200 horas. Então, vamos agora testar se isso está funcionando. Vamos colocar tempo na variável e agora com o fim de semana. E o valor esperado será de 200. Perfeito. Iremos fazer a mesma coisa para essa coluna de familiar. Para não refazer toda a função novamente, iremos simplesmente copiar essa função e aqui nós iremos arrastar cada coluna. Por exemplo, eu sei que o primeiro é que eu estou alterando, que é o azul, então ela será de valor. Essa segunda, que é essa vermelha, será o de critério 1 e essa terceira será critério 2. Além disso, essa PC já está colocada e também a P7. Agora basta dar Enter. Vamos testar se essa nossa transição funcionou. Vamos imaginar que uma meta familiar seja viajar. Para viajar, eu vou precisar de dinheiro e o critério, vamos dizer que é a diferença entre receitas e despesas. Vamos dizer que aqui eu preciso de, para viajar com toda a minha família, uns 6 mil reais. Então, aqui vamos colocar dinheiro e agora, nesse critério, diferença entre receitas e despesas. Perfeito. Pronto.